vamos falar de culpa. Culpa é aquilo que nós mais gostamos de distribuir. Por isso nós temos muitas culpas para distribuir. Curiosamente, todas as culpas que nós distribuímos, nenhuma delas é nossa. Não é? Nós temos-las, damos-las, mas não é nada nosso. Não é? Isto é algo que é cultural. Não é? Os países latinos, principalmente, tiveram sempre a parte religiosa enraizada na sua cultura e no seu dia-a-dia. A religião distribui a culpa pelo certo e pelo errado. E isso, educacionalmente, foi transmitido, não é? Por isso, quando as culpas são boas, nós assumimos-las. Quando as culpas são más, nós tendemos a distribuí-las. É uma forma de desresponsabilização. Também é uma forma de nós não evoluirmos. Por isso, a culpa é igual a estarmos sempre no mesmo sítio. Sempre com as mesmas coisas, sempre com as mesmas pessoas, sempre com o mesmo contexto. Porque se nós distribuímos as culpas, elas não são nossas e depois ficamos onde estamos. Não é? A culpa tem sempre por base, porque a culpa é um sentimento, tem por base as decisões. Se nós não tivéssemos que tomar decisões, a culpa não existia. Não é? A culpa é uma consequência de decisões. Decisões essas que está baseado no tal certo e no errado. Aqui, o problema que existe é que o certo e o errado é diferente de pessoa para pessoa. Não é? Por isso, se todos achássemos o certo como certo e o errado como errado, quando nós distribuíssemos as culpas, todos percebíamos o que é que estávamos a falar. O problema é que o meu certo e o meu errado, pela minha educação e pelas minhas vivências, é diferente do certo e errado da Maria e do Manel. Por isso, eu, quando passo culpas, as pessoas que ouvem não percebem o que é que se está a passar. Porque muitas das situações, a culpa do certo e errado, elas não conseguem encaixar nas vivências delas. Não é? Em psicologia, no consultório, quando eu acompanho pessoas que têm esta problemática como base dos seus problemas, porque isto é uma problemática muito grave. Mas à frente eu vou-vos dar alguns exemplos. É assim, as pessoas que vivem com a culpa, eu vou corrigir. As pessoas que sobrevivem com a culpa, porque quem tem culpa não vive, sobrevive, né? Quer ver se chega ao fim sem culpas. Né? Por isso é que as distribui. Quanto menos culpas eu tiver, menos eu decidi mal. Né? Porque esse é o processo mental da culpa, não é? Mas aqui é uma forma de nós, em consultório, para nós tratarmos a culpa, a pessoa tem que perceber de que a culpa tem que ser 100% dela, pessoa. Porque se a culpa for 100% minha, eu consigo intervir nela e resolvê-la. Se eu achar que 90% das culpas é de alguém e só 10% são minhas, eu só vou conseguir intervir nos 10%. Os 90% não é da minha responsabilidade. Logo, não consigo e não me responsabilizo por elas. Mas também não resolvo o problema, porque o problema é 100% meu. Né? Por isso, nós, por omissão, por má decisão, má julgamento, por não fazer, não dizer, permitir, consentir, tudo isto gera culpas. Não é? E isto aqui é 100% da nossa responsabilidade. Por isso, quando há o outro e existe culpa, só conseguimos resolver o problema se nós assumimos as culpas todas. Em consultório, por exemplo, a problemática dos divórcios, é muito mais fácil resolver a situação se a pessoa assumir 100% da culpa. 100% da culpa aqui é no contexto de que aquilo aconteceu porque eu permiti, porque eu deixei, porque eu não consegui na altura decidir melhor. Esse tipo de culpa, não é? Porque há culpas que são realmente exteriores, não é? Que nós não conseguimos mudar.
Por exemplo, neste momento, nós estamos em isolamento. Existe uma pandemia que não está a ser tratada da melhor situação. Estão a morrer centenas de pessoas. Isto é uma culpa que está pendente sobre nós, ser humano, não é? Não estamos a decidir bem. É uma culpa geral. Esta culpa eu não consigo mudar, não é? Porque não depende de mim. Agora, nós estamos em isolamento, a proteger-nos a nós e à nossa família, não é? Esta culpa não existe, porque nós estamos a ser corretos. Existe a culpa dos outros que estão lá fora, que estão a contaminar-se e a contagiar, não é? Nós o que tendemos agora é culpar aqueles, ora aqui estamos a distribuir a culpa, não é? Porque aquelas pessoas não estão a fazer a mesma coisa que nós. Ora, aquelas pessoas que estão lá fora, como eu já disse noutros vídeos, não é? Estão em negação, são pessoas que não estão neste momento a pensar na sua saúde e nos seus, são pessoas que vêem na rebeldia, neste ato de rebeldia, uma maneira de se evidenciar. Eles são notícia neste momento, não é? E isto é uma situação de que gera culpas de quem não está a ter aquele tipo de decisão. Por isso, a culpa em si, se nós a assumirmos como uma problemática nossa, nós olhamos para ela e dizemos, ok, esta culpa existe, seja ela qual for. Não é? Onde é que eu posso intervir para ela deixar de existir? Por isso, se eu analisar a situação assim e estou a assumir que aquelas 100% da culpa são minhas, ninguém tem intervenção nelas, por isso ninguém me vai distrair nem me desviar do caminho da resolução da culpa e eu resolvo a culpa. O problema é que, isto sendo cultural, não é? A culpa é uma cultura dos medíocres. Quem não sabe fazer, culpa aos outros. A nossa classe política em Portugal é o espelho disto, não é? A culpa é sempre do governo anterior, dos outros, não é? Se os outros fizeram, eu também posso fazer. Os outros fizeram 100, eu só estou a fazer 50. E, na prática, este passa-culpas que desresponsabiliza está espelhado ali nos líderes de um país. Ora, como é lógico, por modelagem, o povo aprende isto, não é? Por isso, nas empresas, a culpa nunca é de ninguém, nunca fizemos nada, nunca decidimos mal, a culpa é sempre do A, B ou C, e isto acaba por gerar um exército que cada vez é maior no mundo dos coitadinhos, não é? Coitadinho, eu não tenho culpa nenhuma e só me estão a querer culpar a mim, não é? Ora, eu não estou a querer assumir culpa nenhuma. O problema é que a cultura do coitadinho tem muitos benefícios. Se nós pensarmos bem, racional e realisticamente, ser coitadinho tem muitos benefícios. A pena, os benefícios que tem, muitas vezes não é de ter, é de não ter que fazer. Coitadinho, não sabe fazer a cama. Lá vai a mamã ou o papá ou a irmã a fazer. O coitadinho não fez, mas beneficiou porque alguém fez. Coitadinho, ele não sabe estudar, ninguém lhe está a ensinar, mas ele também não se está a esforçar. Coitadinho, já é o quarto ou quinto namoro que não dá certo. A culpa não é dele ou dela, é do outro lado, não é? Esta cultura do coitadinho, não é? O coitadinho não consegue trabalhar, não consegue arranjar empregos, tem que estar à custa dos subsídios do Estado. Outro benefício. E depois, estes coitadinhos acabam por gerar exércitos de coitadinhos que, por exemplo, a nível de política têm alguma serventia, não é? Porque quantos mais coitadinhos houverem, mais pessoal está dependente do Estado e das suas benesses e mais tendência têm a votar em quem lhes dá benesses. Por isso, isto tudo está tudo errado. Porque a culpa gera aqui uma desresponsabilização e este exército de coitadinhos andam por aí. Muitas vezes eles estão dentro de nossa casa, não é? E os coitadinhos sabem muito bem trabalhar este registro, não é? Eu não sei fazer, só me acusas, eu não fiz nada disso, estás-me sempre... Não é? Esta parte do coitadinho que, não assumindo as culpas, não é? Porque a culpa não é nada destas pessoas, é tudo dos outros, não é? Por isso, esta cultura da responsabilização e distribuição da culpa acaba por estar evidenciado no nosso dia-a-dia, não é? Em tudo, não é? Por isso, quando, por exemplo, e agora está muito em voga, uma televisão tem uma gafe e diz que o Norte é um sítio onde existem pessoas que não têm cultura e pobreza, não é? Muito bem. A televisão foi culpada porque quem fez a notícia não pensou, não viu as consequências.
Mas, a partir daí, pediu desculpa. O problema é que o povo não aceita a desculpa. Eles querem, mas é sangue. Porque não é a forma. O que eles querem neste momento aqui como a maioria das pessoas está em casa e não tem nada que fazer, não é? Nem ouviu o pedido de desculpa. O que ouviu foi a ofensa, não é? Mas isto passa-se no dia-a-dia. Por isso é que a culpa não ganha forma. Porque muitas vezes quem assume a culpa pede desculpa, mas a pessoa do outro lado nem ouve o pedido de desculpa. Está, mas a fazer fim-capé na ofensa. Ora, como é lógico, a mim, como pessoa, só me ofende algo que eu reconheça como tal. Por isso, alguém me dizer que eu pertenço a uma zona que não tem cultura, que não trabalha, de preguiçosos, seja o que for, para mim, dizerem aquilo ou não dizerem nada é a mesma coisa, porque eu não sou assim, não reconheço isso nas pessoas que vejo e que conheço cá. Por isso vejo aquilo como, ok, uma idiotice. Não é? E o pedido de desculpa é simplesmente para as pessoas, olha, lá assumiram a idiotice. O problema é que as pessoas, quando ouviram essa afirmação da televisão, muitos deles enfiaram a carapuça, não é? E como é lógico, isto depois empola, não é? Porque há sempre, em qualquer região de Portugal, ignorantes, preguiçosos e pessoas que passam culpas. Em qualquer região de Portugal. Não é? Por isso, ali o único erro foi que especificaram uma região. Isto, claro, o problema é que também nós estamos todos com muito tempo, não é? E isto também é uma maneira de nos ocuparmos, não é? Em vez de andarmos a fazer algo que é trabalharmos o interior do nosso núcleo familiar e restabelecermos as nossas ligações e fazermos mudanças para o pós-vírus. Porque o pós-vírus vai ser diferente do antes, não é? Mas as pessoas não querem saber, só estão à espera que isto passe se um dia passar. A culpa aqui tem um bocado esta conotação negativa, porque a culpa anda sempre a par com a responsabilidade, não é? Eu, se tiver confiança em alguém, dou-lhe responsabilidade. E se a pessoa não cumprir, a culpa é da pessoa. A responsabilidade e a culpa são duas faces da mesma moeda. O problema é que nós gostamos de ter a responsabilidade, mas não queremos as culpas, não é? Isto é cultural, não tem nada a ver com a pessoa A, B ou C, com as vivências. É assim que são ensinados desde pequenino. A criança, a culpa vem logo do castigo, não é? A criança faz mal, leva castigo. E o que queremos é que a criança se sinta culpada para não repetir. Quando a pedagogia devia ser a criança errou, nós vamos lá e corrigimos, mostramos como é que se faz certo e dizemos que a culpa não foi dela porque ela não sabia. Isto é pedagogia, mas nós culturalmente estamos na parte do castigo, culpa. E há uma aprendizagem na culpa, por evitamento, não é? Quem é sempre muito, muito, muito culpado evita no futuro repetir, mas isso não é aprendizagem, não é? Depois, na parte das crianças, tem aqui um bocado de a ver com a educação interna dentro de casa e a externa lá fora. Muitas das birras que acontecem é porque a educação interna e a externa não coincidem, não é? Quando há uma subproteção dentro de casa das crianças, muitas vezes até retirando todas as culpas aos meninos, aos coitadinhos, não é? A criança depois vai para o mundo exterior, onde tem que se responsabilizar pelos seus atos e não sabe lidar com a frustração quando faz algo mal. Ora, aqui está. Entre a educação interna e a externa existe um fosso. Não é? Depois temos os adolescentes, não é? Que são a perfeição. Para eles acham que são a perfeição, os mais inteligentes, os mais bonitos, os que sabem fazer as melhores coisas, tudo porque têm o Google à mão, não é? Por isso eles são mais espertos que os pais, vão ter futuros melhores que os dos pais. Isto é a cultura que existe agora. Por isso é que há os nem, não é? Nem trabalham nem estudam, não é? Existem. Os coitadinhos, né? Eles não podem fazer nada porque não têm oportunidades, porque as coisas não correm como eles querem, né? E é esta de responsabilização que está a criar os próximos adultos, né? Por isso isto aqui ninguém integra as culpas. Afastam as culpas, não é? E quem afasta as culpas é coitadinho, que, como eu já disse, tem muitos benefícios, cada vez mais, não é? Depois tem os adultos, não é?
que já vêm destes adolescentes, não é? E a culpa em si cria esta dimensão de coitadinhos, não é? Que, como têm benefícios, eles repetem. Até numa relação amorosa, vê-se logo quem é a pessoa que assume culpas e o coitadinho ou a coitadinha, não é? Porque depois isto, na dinâmica relacional, vê-se, não é? E nós estamos a moldar os filhos com estas nossas atitudes, não é? Por isso é que hoje em dia é natural um miúdo que chegar aos 15, 16, 17, 18 anos, que devia ter uma primeira experiência de trabalho para ver o que é o sacrifício e o que é ganhar, para dar o benefício aos pais por terem feito os sacrifícios, mas não, os coitadinhos não podem trabalhar, nem podem ir fazer algo, porque eles têm que ter uma vida melhor do que a nossa, não é? E isto está a gerar futuros errados, não é? Porque o problema é que a realidade não é esta. Depois eles vão para as universidades e aprendem por teoria. A teoria que aprendem quando chegam às empresas, os que chegam, a teoria não tem nada a ver com a prática. As empresas têm que os formar novamente naquele contexto. E, claro, no meio disto tudo, ninguém tem culpa. Não é? Nem o governo, através da sua cultura do ensino, não tem culpa, os políticos não têm culpa, os papás e as mamães não têm culpa e as crianças e os adolescentes também não têm culpa. Está tudo na nuvem, na cloud, que agora é bom dizermos que não dá nada connosco, está tudo na cloud. Não é? As culpas vão para a cloud, não é de ninguém. Há de um dia chover em cima de alguém, não é? E depois temos os idosos que destilam a culpa. Porque como já têm uma vivência muito longa, eles vivem as culpas em silêncio, não é? Muita da solidão e da tristeza dos idosos é um bocado esta culpa, que passaram a vida toda a não saber lidar com ela. E agora têm tempo, ora aí está, têm tempo e estão isolados, não é? Porque os idosos, a experiência deles é a que nós estamos a ter agora, isolados e sozinhos, e estão a destilar as culpas. O assumir as culpas é sinal de maturidade emocional e de decisão. Porque eu, em qualquer ato, porque é a minha filosofia pessoal, mas é minha, não é? Que eu tento em consultas passar às outras pessoas, felizmente com algum sucesso e alguns casos que as pessoas realmente viram e mudaram. Eu assumo as culpas de tudo o que faço e muitas vezes até assumo a culpa de alguma coisa que eu não faço, mas que eu vejo alguém fazer e permite que a pessoa faça mal, não é? Se eu chamar a mim estas culpas, eu consigo intervir e resolver. Muito poucas culpas eu tenho, não é? Porque ou já as resolvi falando, não é? Ou já as resolvi modificando-me, e aí está a tal maturidade, não é? Eu também já fui um ignorante adolescente, não é? Um adulto, se calhar, também estúpido, não é? E depois uma pessoa vai crescendo, fica tendo tentativas, erros e vai evoluindo. Fica mais maduro, não é? Todos nós temos estas fases, não é? Por isso, eu agora vejo a culpa como algo que eu podia ter evitado, podia ter prevenido, ou podia não ter potenciado, porque muitas vezes, por exemplo, as fake news, as notícias falsas, nós estamos a induzir em erro outras pessoas que vão olhar para aquilo como fidedigno, vão repetir, e na prática elas estão a ser culpadas de trespassar algo que já tem culpa em si de alguém. O que nós temos de fazer é pensar por nós. Por isso, mesmo analisando a vossa vida e tudo aquilo que vocês atribuem aos outros, vocês façam essa experiência, não é? Assumam as culpas todas, não é? A culpa que vocês dizem que a Maria ou o Manel têm naquela situação concreta, digam assim, como é que aquela situação concreta começou? O que é que eu fiz, disse, permiti, consenti, deixei, não liguei para aquilo acontecer? Porque quando há uma culpa, há sempre um antes. Não é? E foi nesse antes que nós decidimos mal. Ou decidimos mal, ou não decidimos, ou dissemos ou não dissemos, ou permitimos ou não permitimos, ou deixámos ou não deixámos. Isto tudo fomos nós, não foi o outro. O outro só existe para nós desresponsabilizarmos. Por isso, se assumirem as culpas, muitos dos vossos problemas são de fácil resolução. Porque têm que mudar o contexto. Assumir as culpas é, ok, eu decidi mal aqui, eu pensei mal aqui, eu decidi mal aqui, agora existe esta culpa, como é que ela é resolvida? Assim, é mais fácil chegar à solução assim. Mudamos o contexto e evitamos repetir erros, porque esse é o benefício da aprendizagem, não é?
Quando eu não repito, não erro. Né? Aprender é isso. Por isso, não ter culpas para as pessoas é sinónimo de não serem culpados. E muitas vezes não é verdade. Porque nós podemos não ter culpa, mas podíamos, em algumas situações, com a nossa intervenção, não ter criado uma culpa no outro. Então somos culpados por o outro ter culpa. Não é? A culpa é transversal na nossa vida, nas nossas pequeninas decisões. E há pessoas aí carregadinhas de culpa. E a culpa pesa, a culpa envelhece, a culpa não nos deixa dormir, não nos deixa descansar, não nos deixa relacionar. Há pessoas que terminam relações cheias de culpas e começam de novo outras relações com essas culpas na bagagem e estão à espera que a nova relação não vá ter culpas. Ora, ela já tem culpas porque nós já as levamos das anteriores, não é? E depois temos todos que expurgar estes coitadinhos e coitadinhas, não é? Que são pessoas que na prática não querem evoluir, vivem desta mendigagem de afetos e de benefícios e tudo, porque não querem fazer nada por elas e para os outros, não é? A única forma que nós vemos que no grosso um povo acaba por assumir a responsabilidade é, por exemplo, nas campanhas de solidariedade, em que as pessoas realmente vê-se um grande volume de pessoas a dar. Por isso, a responsabilizarem-se por algo que não é delas. Mas aqui é porque é um grupo que tem a áurea de serem as boas pessoas, não é? E as pessoas querem pertencer a esse grupo, não é? Porque no dia-a-dia as pessoas pouco ajudam as outras, não é? Vêm pessoas tristes e não falam com elas nem as abraçam, vêm pessoas familiares com problemas e não é ir lá resolver o problema, é ouvir, é ver o que é que a pessoa precisa. Isto é, assumir culpas é isto. As pessoas boas, as boas almas, são este tipo de pessoas que não têm culpas, por isso aprenderam a resolver as suas culpas e não as repetir, e intervêm nas vidas dos outros para resolver os problemas delas. Não é? Por isso, em consultório, o que eu pretendo é ensinar às pessoas de que se nós tivermos 100% das culpas, temos 100% da resolução na nossa mão. Depois podemos querer tomar decisões ou não, não é? Mas nós, sabendo que a culpa é nossa, decidimos melhor. Porque pensamos melhor no assunto e resolvemos e assumimos a responsabilidade. Porque nós temos que saber que uma decisão nossa tem consequências. E quando uma pessoa toma uma decisão sabendo que a culpa vai ser atribuída a alguém, não quer saber das consequências, continua a fazer. Não é? Porque as consequências não são para elas. O problema é que as consequências são sempre para elas, porque ela está no contexto. Não é? Por isso, é bom nós termos aqui 100% das culpas para conseguirmos resolvê-las. Não é? Por isso, experimentem fazer este exercício de atribuir a vocês as culpas dos problemas que vocês têm neste momento. Vejam os vídeos que eu fiz sobre a negação, porque muitas destas pessoas que não assumem culpas estão em negação. Vejam o vídeo do empoderamento, porque isto é o eu, é a autoestima. Quanto mais eu chamar as minhas culpas, mais eu consigo resolver, mais eu ganho confiança no meu eu e mais poder eu tenho para não repetir erros e não ter culpas. Não é? Por isso, experimentem fazer este exercício e vão ver que se vão surpreender.